Fala, galerinha, vamos estudar hoje estequiometria. Bora lá? Bom, o cálculo das quantidades das substâncias envolvidas em relações químicas é chamada de estequiometria, palavra que deriva do grego, que é parte mais simples e medida, né? Para efetuarmos os cálculos estequiométricos, devemos conhecer as proporções existentes entre os elementos que formam as diferentes substâncias. Essas proporções são perceptíveis pelo conhecimento das fórmulas das substâncias. Por isso, inicialmente, vamos estudar os diferentes tipos de fórmula. Então, nós temos a teoria atômico-molecular, né, que ele fala sobre a massa atômica de um átomo. Ela é calculada por meio de uma média ponderada das massas atômicas dos isótopos de um elemento químico. Então, massa atômica do elemento vai ser igual a massa atômica do primeiro isótopo vezes a sua porcentagem ou abundância, mais a massa do segundo isótopo vezes a sua porcentagem. Se tiver 3, 4, 5, por aí vai. Tudo isso dividido por 100. O elemento químico cloro possui 2 isótopos com abundância consideráveis na natureza, o isótopo 35 e o isótopo 37, sendo que a porcentagem dentre todos os cloros, é de 25%. Qual é a massa atômica do cloro? Então, vamos lá. A massa do primeiro é 35 e a sua porcentagem vai ser 100 menos 25% do segundo isótopo, né? Então, a sua porcentagem é de 75. Massa do segundo isótopo é 37, a sua porcentagem é 25. Então, olha como é que fica a equação. 35 vezes 75 mais 37 vezes 25 dividido por 100. Tudo isso vai ser igual a 35,50 U, que é o que aparece lá na tabela periódica. A massa molecular nada mais é que o somatório das massas atômicas dos elementos químicos presentes em uma molécula. Então, exemplo, NaOH, eu vou pegar a massa do Na, que é 23, mais a massa do oxigênio, que é 16, mais a massa do hidrogênio, que é 1. Somou 40. A L2SO4, 3, eu vou pegar a massa do alumínio, que é 27, vezes 2, mais a massa do enxofre, que é 32, vezes 3, mais a massa do oxigênio, que é 16, vezes 4 átomos de oxigênio, vezes 3 por causa do parêntese. Tudo isso vai dar 342 U. Os tipos de fórmulas, na primeira nós temos a fórmula percentual, né? Que indica a porcentagem em massa de cada elemento que constitui a substância. Uma maneira de determinar a massa percentual é partir da fórmula molecular da substância, aplicando os conceitos de massa atômica e massa molecular. Então, por exemplo, sabendo que a fórmula molecular do metano é CH4 e que as massas atômicas do carbono e do hidrogênio são respectivamente 12 e 1. Então, nós temos ali, ó, carbono é 12 vezes 1 igual a 12, hidrogênio 1 vezes 4 igual a 4, somou 16. Então, a massa atômica dele, ó, galerinha, 16, beleza? Assim, na massa molecular igual a 16, o carbono participa com 12 e o hidrogênio com 4. Logo, olha como é que fica aqui, ó. 16, que é o todo, é 100%, 12, que é do carbono, X. Sua porcentagem, ó, multiplicou, cruzado e dividiu, 75% do carbono. No hidrogênio, novamente, 16, que é o todo, é 100, 4, que é o hidrogênio, é X. Multiplicou e dividiu, 25%. Então, olha como é que fica. C, 75, H, 25. Um estudante da Rede Estadual de Pernambuco realizou uma análise química de 0,40 gramas de certo óxido de ferro e revelou que a amostra apresentava 0,28 gramas de ferro e 0,12 gramas de oxigênio.
Determine a sua fórmula percentual. Então, como é que ficaria, gente? Ó, eu tenho 0,40 gramas do óxido é 100%, 0,28 de ferro é X. Multiplicou, cruzado, dividiu, tenho 70% de ferro. Olha o oxigênio, mesma coisa, 0,40 é 100, 0,12 gramas de O é Y. Multiplicou, cruzado e dividiu, 30% de oxigênio. Então, a fórmula percentual seria Fe 70, O 30. Outro exemplo, o metano é um gás incolor, sua molécula é tetraédrica e apolar, de pouca solubilidade na água e, quando adicionado ao ar, transforma-se em uma mistura de alto teor inflamável, sabendo que sua fórmula molecular é CH4 e que as massas atômicas do carbono e do hidrogênio são, respectivamente, 12 e 1. Qual é a fórmula percentual? Então, ó, primeira coisa, a gente determina a massa total, ó, 1 átomo de carbono vezes 12, mais 4 átomos de hidrogênio vezes 1, 16. Então, 16 é 100, 12, x, 75. 16 é 100, 4 do hidrogênio é y, 25%. A fórmula mínima ou empírica é aquela que indica a menor proporção entre números inteiros de mol dos átomos dos elementos que constituem uma substância. Ao determinar a fórmula mínima, devemos calcular o número de mols de átomos de cada elemento e dividir os seus resultados pelo menor valor encontrado. Então, olha como é que fica essa conta, gente. E uma amostra contém 2,4 gramas de carbono e 0,6 gramas de hidrogênio. Dados: massa atômica do carbono é 12 e do hidrogênio é 1. Para determinar a fórmula mínima do composto, devemos inicialmente calcular o número de mols de cada átomo do elemento. Então, olha só, eu vou pegar o total, que é 2,4 gramas, e vou dividir pela massa molar do carbono. Então, eu tenho 0,2 mols. Vou fazer a mesma coisa com o hidrogênio. Ó. A massa que ele deu, que é 0,6, dividido por 1, que é a massa atômica do hidrogênio, 0,6 mol. A segunda coisa que a gente faz é determinar a menor proporção possível. Como é que a gente determina essa menor proporção? Eu vou pegar esse número de mols e vou dividir pelo menor valor que eu encontrei. O menor valor que eu encontrei é esse daqui, ó, 0,2. Então, ó, 0,2 dividido por 0,2, 1. 0,6 dividido por 0,2, 3. Então, como é que é a fórmula mínima desse composto? CH3. Beleza, galera? Então, olha só. Sabe-se que quando uma pessoa fuma um cigarro, pode inalar de 0,1 a 0,2 miligramas de nicotina. Descobriu-se em um laboratório que cada miligrama de nicotina contém 74% de carbono, 8,65 de hidrogênio e 17,30 de hidrogênio. Calcule a fórmula mínima da nicotina. Então, o que a gente faz primeiro? Vai pegar essa sua porcentagem e dividir pela massa, né? Então, ó, 74% do carbono dividido pela sua massa, 8,65% de hidrogênio dividido pela sua massa, 17,3% de nitrogênio dividido pela sua massa. Então, 6,17, 8,65, 1,24. Essa é a divisão, primeira divisão. Depois, o que a gente faz para saber a menor proporção de mols? Eu vou pegar o menor valor que eu descobri aqui e vou dividi-los por ele. Então, ó, o menor valor é esse aqui, ó, 1,24. Então, ó, 6,17 dividido por 1,24, 5. 8,65 dividido por 1,24, 7. 1,24 dividido por 1,24, 1. Então, como é que fica a fórmula mínima? C5H7N. Beleza?
A fórmula molecular, ela indica o número real de átomos de cada elemento na molécula. Como é que normalmente a gente determina essa fórmula? Ó, fórmula molecular é igual a fórmula mínima vezes N. Então, a fórmula molecular é H2O, a fórmula mínima H2O. Fórmula molecular C6H6, eu dividi por 6, que era o menor valor inteiro, virou CH. P4O10, dividir por 2, P2O5, e assim sucessivamente. Mas tem um jeito da gente calcular. Então, olha só, a partir da porcentagem em massa, calculando a fórmula mínima, né? Primeiro. Então, uma vitamina C, ela tem a fórmula molecular de 176U. E a gente sabe que o carbono tem 40,9% em massa, hidrogênio 4,55% em massa, oxigênio 54,6% em massa. Então, eu entendo que esse 4,96% é 40,9 gramas. 4,55 gramas. 54,6%, 54,6 gramas. Então, como é que a gente calcula, né? Vamos pegar cada massa e dividir pela massa atômica do elemento. Então, carbono, 40,9 dividido por 12, 3,14. 41, perdão. 4,55 dividido por 1, 4,55. 54,6 dividido por 16, 3,14. Qual é o menor valor, galera? 3,41. Então, ó, 3,41 dividido por 3,41, 1,33 e 1. De posse disso, ó, como os valores encontrados não são inteiros, ó, por causa do hidrogênio, deve-se multiplicá-los pelo mesmo número que permite obter a menor proporção de números inteiros. Neste caso, o número adequado vai ser o 3. Se eu multiplicar por 2, isso daqui não vai dar número inteiro, ainda vai dar quebradinho. Então, por 3, eu tenho 3, 4 e 3. Qual é a fórmula mínima? C3H4O3. Como é que eu vou calcular a minha fórmula molecular, galera? Ó, eu vou botar a fórmula mínima em parênteses, vezes um Nzinho, igual a massa molar que eu disse para vocês, 176. Então, aqui, ó, C3H4O3 vezes N é igual a 176. Qual é a massa molar dessa fórmula mínima? É 88. Então, 88 vezes N será igual a 176. Passou 88 para lá dividindo, N é igual a 2. Então, eu vou pegar toda essa nossa fórmula mínima aqui, que nós achamos, e vou multiplicar por 2. Então, a fórmula molecular deste composto é C6H8O6, beleza? O segundo método, ele relaciona as proporções com a massa molecular do composto. Então, como é que ficaria, ó? 12x, que é 40,9%, mais 1y, que é 4,55%, 16, que é 54,6%, 176 é 100. Então, ele fez essa relação aqui, ó, direto, ó. 176, que é o tudo, é 100, 12x é 40,9. Então, achei 6. 176 é 100, 1y é 4,55, ó, y igual a 8. 176 por 100, 16e, corresponde a 54,6%. Então, fiz a continha, Z igual a 6, ó. C6H8O6. Mesma coisa do outro, né? Então, vocês podem escolher um dos dois métodos e ficar mais tranquilo para a gente resolver, beleza? Isso é a porcentagem. E a estequiometria das reações, a gente obedece algumas leis de combinações químicas, né? Que a gente chama de leis ponderais e leis volumétricas, que relaciona as massas dos participantes de uma reação e relaciona os volumes participantes. Nas leis ponderais, nós temos a primeira, lei da conservação das massas, que é também conhecida como a lei de Lavoisier,
que é aquela típica frase que a gente escuta, né? Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lavoisier formulou essa lei depois de realizar uma experiência com óxido de mercúrio, que é o reagente, o qual, antes de ser submetido ao aquecimento, teve sua massa determinada. Quando colocado em um sistema fechado, mediante o aquecimento desse reagente, Lavoisier obteve um mercúrio e oxigênio como produtos que, no final da reação, também tiveram suas massas identificadas. E ele percebeu que a massa do óxido de mercúrio era igual à massa, né, dos seus produtos, que era o mercúrio e o oxigênio separados. Em função desta e de várias outras experiências, Lavoisier concluiu que, num sistema fechado, a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Então, aqui, ó, determinando a massa molecular de CaO, eu tenho 56 gramas. Da água, 18 gramas. Somou, eu tenho 74 gramas de reagente. Se eu determinar a massa de CaOH2, 74 gramas. Massa do produto, 74, ó. São iguais. Nas leis das proporções constantes, já é a lei de Proust, que ele analisou várias substâncias, descobriu que a proporção com cada elemento entre a formação de determinada substância ou composição em massa era constante, independente do seu processo de obtenção. Assim, por exemplo, no caso da água, ó, a minha proporção aqui, ó, 1:8, né? Então, olha aqui, ó, eu usei um oxigênio, 8, formei 9. Se eu somar aqui 8 com 9, eu vou ter o 9 da proporção da água. Beleza, galera? Em função desses resultados, Proust enunciou a seguinte lei ponderal conhecida lei das proporções constantes. Toda substância apresenta uma proporção em massa constante na sua composição. Então, aqui, ó, lei de Gay-Lussac é aquela que diz que nas mesmas condições de pressão e temperatura, os volumes dos gases participantes de uma reação química têm entre si uma relação de números inteiros e pequenos. Veja mais um exemplo em que os resultados experimentais confirmam essa lei. Para isso, considere sempre todos os participantes no estado gasoso e nas mesmas medidas de condição de pressão e temperatura. Então, 10 litros de hidrogênio, 10 litros de cloro formam 20 litros de cloreto de hidrogênio, né? Então, a proporção, ó, é 1 de hidrogênio, 1 volume de cloro para 2 volumes de cloreto de hidrogênio. Ó, a proporção, ó, 1, 1, 2. Beleza, galera? Então, galerinha, bons estudos e fiquem com Deus.